Fala pessoal, eu sou Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande. Estou aqui com Luiz Aguiar, Marcos Júnior, dois participantes que vocês já conhecem, que sempre participam dos bate-papos BG, mas estamos aqui com um convidado, que é o Gilberto, de Angola, vai participar aqui hoje, trazer uma perspectiva do continente africano, afinal ele está lá, né, em Luanda, capital de Angola, são 2 horas da manhã, inclusive está fazendo um baita de um exercício aqui, né, de paciência, né, tá com sono e tal e tudo, para nos atender, para trazer essa perspectiva. O Luiz Aguiar, como vocês já bem sabem, é formado em História, é psicólogo também, e o Marcos é formado em Engenharia de Produção, funcionário público, o Luiz também é funcionário público, e o Gilberto é formado em Relações Públicas, lembrei. E vou passar aqui a palavra para os amigos, para se apresentarem brevemente, e aí a gente inicia, de fato, o papo que é sobre o golpe no Níger, né, um país africano aí pobre, extremamente devastado, né, pela miséria, por guerras, por golpes, né, enfim, que sofre aí já há muito tempo, né, para não dizer toda a sua existência, com o colonialismo, né. Então vou passar aqui a palavra para o Marcão, bora lá. Primeiramente, me apresentar aqui, meu nome é Marcos Júnior, como o Miguel muito bem destacou, sou formado em Engenharia de Produção, sou funcionário público, gosto de falar sobre política, economia, sociedade e outras coisas que vier a dar na minha telha. Pode ir, Luiz. Bom, eu sou o Luiz, né, Luiz Aguiar, eu sou psicólogo, né, como o Miguel falou, também sou servidor público, agora estou em doutorado em História Comparada, pesquisando geopolítica, né, e esse tema de hoje é bem importante aí talvez aí para o futuro, né, das relações da África, dos países africanos com o resto do mundo e também, sobretudo, aí com o Ocidente. Perfeitamente. Gilberto, por favor, se apresente aí, um grande prazer contar contigo. Vamos lá, meu amigo. Gilberto? Sim. Por favor, se apresente. Boa noite. Ok, boa noite para vocês aí, antes de tudo. E um bom dia para mim, são 2 da manhã aqui em Luanda. Um grande esforço que eu estou a fazer, porque é uma honra estar participar pela primeira vez. Fico grato pelo convite. Eu sou o Gilberto Rodrigues Matias, formado em Relações Públicas, professor de carreira, um investigador nato. Recentemente estou a me formar em Direito, e pretendo partilhar as minhas informações com mais pessoal, com mais gente, e que, bora lá, hoje temos o nosso grande tema, que é sobre o Níger, um tema que ainda vai correr muita, mas muita tinta, como diz nas gírias, não só em África, como no mundo todo. Muitos até dizem que é daqui onde vai partir a terceira guerra fria, que de fria não tem nada, é mais quente do que outra coisa. Então, basicamente é isso, e bora lá o nosso tema. Perfeitamente. Legal, cara. A gente precisa realmente fazer mais esse intercâmbio, né, entre o sul global. Então, é um enorme prazer dividir a bancada aqui com um angolano, meu irmão aí. Historicamente, sempre tivemos ligação com Angola, falamos a mesma língua, então isso tem que ocorrer mais vezes. Então, a questão do Níger está sendo comentada aí, né, do golpe de Estado, né, como se fosse uma coisa nova, mas na verdade não é nova, né,
porque o Níger, já durante a sua história, já sofreu uma série de golpes, não é uma coisa que, como se fosse nova, né? E em 2021 foi a última tentativa de golpe, e a última vez que realmente foi concretizado um golpe foi lá em 2010. Foi o último golpe que realmente se instaurou, e agora, novamente, uma junta militar realizou um golpe, tirou o atual presidente, que já não é mais atual, né, porque está preso, que é o Mohamed. Então, assim, situação complexa, complicada, a gente tem que entender o contexto africano, né? São países extremamente devastados pela miséria, pela pobreza, pela corrupção, não há instituições. Então, assim, quando se fala também, que é as matérias de jornais, né? Devastaram o país e não há mais democracia, como se o Níger fosse um país ultrademocrático, se tivesse instituições. Não, na verdade não é. A gente sabe que a maioria dos países africanos são presidências de fachada, são democracias de fachada, e atendem interesses escusos, atendem interesses dos países de primeiro mundo, e nesse caso atende os interesses da França, né? Níger foi colônia da França até 1960, mas assim, a gente fala, foi colônia até 1960, porém, sempre foi colônia. O ponto é esse, né? Se tornou um país de fato, mas permaneceu sendo uma neocolônia, atendendo o interesse dos países desenvolvidos, e sendo dilapidado, os seus recursos naturais dilapidados. No caso do Níger, que é um país extremamente rico, naturalmente, né, em recursos naturais, tem muito a questão da ligação com o urânio, né, que é o principal componente químico para se fazer a questão da energia nuclear. Então, você tem todo um interesse por trás da França, quando se trata de Níger, não só o Níger, mas vários outros países africanos. Podemos delongar aqui e falar mais sobre os outros países africanos que são dilapidados pela França. Foi feito levantamentos, esses levantamentos eles não são precisos, mas pode ter certeza que o levantamento está para baixo. A França ganha muitíssimo mais dinheiro do que isso, e anualmente se estima que a França ganhe cerca de 500 bilhões de dólares em cima desses países africanos. Só para vocês terem uma noção, 500 bilhões de dólares, tá, seria um quarto do nosso PIB, da nossa riqueza total. Então, assim, para você ver que eles ganham dinheiro em cima do sangue desses povos. Tá? Então, é uma situação extremamente complicada. Mas, assim, é muito assunto. Eu vou passar aqui para os amigos, senão eu vou falar tudo aqui sobre o tema. E é um tema, assim, que particularmente eu gosto muito, tá? Achei muitíssimo interessante, apesar de ser muito triste, né? Mas vamos debater aí. Marcão, bora lá. Bora, e vamos aqui começar compartilhando aqui uma imagem para a gente contextualizar a situação, né? Deixa eu pegar aqui a faixa, acho que é tela 2. Nós estamos aqui, né, e aí a gente contextualiza. O Níger é esse país aqui que vocês estão vendo, eu estou apontando o mouse, né? É um país que fica bem no coração, né, praticamente no coração do continente africano e praticamente no centro de uma região que é denominada Sahel, né, ou Sahel, eu não sei como é que se pronuncia, né? O Sahel, né, é uma região que é um cinturão aí de cerca aí de 500 a 700 quilômetros, uma faixa aí que vai desde aqui do Senegal e vai até a Eritreia, né, e atravessa todos esses países que vocês estão vendo aqui, Senegal, Mauritânia, Mali, pega o norte de Burkina Faso, Níger, extremo norte da Nigéria, centro do Chad, Sudão e Eritreia, noroeste da Eritreia, né? E é uma faixa que faz a transição entre o deserto do Saara, que é o norte, e as savanas africanas, savanas tropicais africanas aqui mais para o sul, ao sul do Sahel. Como foi muito bem pontuado aqui pelo Miguel, né, é uma região extremamente pobre,
né, todos esses países estão aqui, em sua esmagadora maioria, assim, principalmente esses aqui, Mali, Níger, o Chad, Sudão, estão entre os países de menor IDH do mundo, menor índice de desenvolvimento humano do mundo. São países bastante visados pelos seus recursos naturais, né? O Níger pelo urânio, né, principalmente, né? Outros países africanos, por exemplo, o Mali pelo minério de ferro, Burkina Faso também tem outro, eu não lembro quais recursos, mas também tem reservas minerais importantes, né? Então são países pobres, muito visados pelas potências em função dos seus recursos naturais. Como foi muito bem mencionado, o Níger foi colônia francesa até 1960, né? E mesmo depois de ter sido um país independente, foi um país continuou muito umbilicalmente ligado à França, né? Aliás, uma característica importante, né, das ex-colônias francesas, né, na África é que muitas delas ainda mantêm laços muito fortes com a França, principalmente tem a questão da moeda, né, o franco CFA, né, que é uma moeda que é cunhada na França, né, e inclusive tem custos para essas nações africanas de poder usar essa moeda, né, o franco CFA. Então eles pagam para a França para poder usar essa moeda, né? Então é outro fator aí de laços, né? Por outro lado, outro fator de contextualização aqui que a gente precisa mencionar é que esse golpe de Estado que ocorreu no Níger, né, como foi muito bem mencionado, é mais um, né? Para se ter uma ideia, o Níger só teve uma transferência de poder em 60 anos, pouco mais de 60 anos de história como país independente, só em uma única ocasião que um presidente legitimamente eleito passou o bastão para outro presidente legitimamente eleito. Em todas as outras ocasiões ocorreram golpes de Estado. Então, assim, isso mostra quanto institucionalmente o país ainda está bastante degradado, né, no aspecto institucional, no aspecto de ordem mesmo. Não há instituições. A verdade é essa. Tipo assim, é difícil você falar, mas era uma democracia. Até certo ponto, até que ponto seria uma democracia? Difícil dizer. Mas, enfim, a única vez, só teve uma ocasião que houve um presidente aí passando pacificamente para outro. E esse golpe de Estado no Níger, ele é da sequência de uma sucessão de golpes de Estado que ocorreram em países que ficam próximos na mesma região, né? Burkina Faso, ano passado, teve um golpe, né, que hoje tem aí o Ibrahim Traoré, né, me corrijam se eu tiver pronunciado errado aqui o nome, que é capitão do exército. Ele, na verdade, ano passado ocorreu 2 golpes de Estado no Burkina Faso, um no início do ano, que assumiu um general, se não me falha a memória, eu não lembro o nome, e esse agora, e um outro golpe se sucedeu, né, que derrubou esse general, e aí esse capitão, né, o Ibrahim Traoré, né, ele assumiu. Outro país também que teve golpe de Estado recente foi o Mali, né, esse aqui que eu estou apontando, também outro golpe também liderado pelas Forças Armadas, né, é um militar que está no poder agora. E a mesma coisa aqui também na Guiné, que apesar de não ser um país do Sahel, né, um país saheliano, é um país que fica próximo, né? Então, ou seja, você tem 4 países formando um cordão, praticamente. Se você olhar aqui, um é vizinho do outro, Guiné, vizinha do Mali, por sua vez, vizinha de Burkina Faso, vizinha do Níger, que teve golpes de Estado, né? E aí entra também um outro aspecto, que é o aspecto geopolítico, né? O aspecto geopolítico desses golpes. Todos esses 4 países foram colônias francesas, né?
E todos esses países que tiveram esses golpes, pelo menos é o que se alega também, uns são alegados, outros de fato existe, já está confirmado que tem aí os militares que estão no poder tiveram ajuda ou pediram ajuda à Rússia, né, principalmente a ajuda do grupo Wagner, né, que é o grupo mercenário que realiza aí operações militares, né. E aí a gente entra também, existem outro contexto, né, que é uma região, essa região aqui é uma região bastante instável, além de instável politicamente, como já foi mencionado aqui, é uma região onde é hub, né, de atuação de grupos terroristas, né, grupos terroristas, principalmente extremistas islâmicos, né, atuam nessa região, promoveram diversos atentados, né, matando várias pessoas, né, então, assim, esses grupos, eles atuam com muita, assim, atuam, de certa forma, com uma certa liberdade, né, e de certa forma, promovendo, aterrorizando as pessoas que vivem aqui nessas regiões, né. Então, assim, o que nós temos é uma região instável politicamente, uma região que está virando aí palco de disputa, de uma grande disputa geopolítica, né, intensa, né, entre o Ocidente e a Rússia. É uma região muito visada pelos seus recursos naturais e é uma região institucionalmente frágil, né, com governos, como foi mencionado, democracia, muitas vezes, quando eram democráticos, entre aspas, né, eram democracias de fachada, com governos extremamente corruptos, institucionalmente deteriorados, que não trouxeram pouca ou mesmo nenhuma melhoria na qualidade de vida dos povos que vivem em seus respectivos países. Então, assim, é uma situação bastante delicada, né? Então, basicamente é isso aí, esse resumo que eu faço aí do contexto, né? E aí a gente volta para... Show de bola. Uma coisa que temos que pontuar, né, que está sendo muito falado, muito dito, sobre a questão nigeriana, que é uma potência regional, um líder regional, é o país mais rico economicamente da África, é o líder natural daquele grupo econômico, Comunidade Econômica dos Estados da África, busquei aqui. Então, é um líder natural, é um país rico em petróleo, né? É um país que tem uma certa, entre aspas, complexidade quando se comparado com os outros países africanos. Não estou falando que é um país altamente industrializado, muito pelo contrário, né? A gente sabe que a sola na África é justamente a indústria extrativista, né? Uma indústria quase nem um pouco complexa, né? Praticamente você extrai in natura e vende da mesma maneira que pegou da natureza. Então, assim, mas existe alguma indústria, né? Você tem alguma indústria ali de fertilizantes, você tem indústria petroquímica, mas a Nigéria, assim como quase todos os países africanos, para não dizer todos os países africanos, tem problemas de ordem econômica, problemas internos, você tem a questão da corrupção, tudo isso aí assola a Nigéria, que é um líder regional. O homem mais rico, inclusive, da África, né, ele é nigeriano, um cara que estudou lá no Cairo, no Egito. Inclusive, há uns anos atrás, ele fez uma reunião com o governo brasileiro para a questão de fertilizantes, porque ele investe nessa área, então ele tem um conglomerado lá que investe em questão de cimento, fertilizantes, petroquímica, tal e tudo. O ponto é o seguinte, a Nigéria tem esse ponto forte da questão do petróleo. E quem que é o maior comprador de petróleo da Nigéria? Os Estados Unidos. Então, as elites nigerianas estão altamente ligadas com o Ocidente. Os filhos, né, de empresários são completamente ligados na questão ocidental, vão estudar na Europa, acham bonito ser europeu e tal. Então, assim, é uma coisa que desvirtuou muito, vamos dizer assim, das raízes culturais africanas propriamente ditas, nigerianas. Dito isso, os países mais ricos da África,
que lideram essa comunidade econômica dos estados da África são ligados ao Ocidente e estão falando em uma intervenção direta, militar, no Níger. Não só a Nigéria, mas outros países também. Senegal, Costa do Marfim. Então você tem esse problema. Só que a pergunta que fica, como que a Nigéria vai intervir, né, militarmente no Níger, se ela tem um problema interno também de terrorismo, que é um grupo terrorista, que é o Boko Haram. Então é um problema muitíssimo grave, entendeu? Então você tem um problema muitíssimo grave. Só que, aqui que acontece? Esses países, por mais que eles sejam mais fortes economicamente, tenham entre aspas, uma certa estabilidade, quando se comparado com o restante do continente africano, são países ainda altamente instáveis. Eles querem mostrar para o Ocidente que eles estão fazendo uma boa ação e tal e tudo. Porque eles sabem que se o Ocidente mexer alguns pauzinhos, o governo de ocasião vai cair. Entendeu? Porque é assim que sempre ocorreu na África. Então você vai lá e compra um congressista, você faz um golpe, você pega um grupo terrorista aqui, você faz você mexe os pauzinhos, é muito fácil, é muito tranquilo. Se a gente acha que na América Latina é fácil, na África é muitíssimo mais fácil ainda. Então o problema é extremamente, de ordem extremamente complexa. É muito complexo. Aí se diz, né? Vai lá, Marcos. Não, assim, a questão dessa coalizão, né, que quer tentar até mesmo, que até deu um ultimato, né, aos líderes aí que derrubaram o presidente do Níger, né, e eles ameaçaram realmente intervir, usar força mesmo para dar o contragolpe e restaurar o governo que foi eleito. Só que é o seguinte, a situação já deu uma escalada, porque, por exemplo, os líderes da Guiné, do Mali e de Burkina Faso já avisaram que se tentarem intervir no Níger, é declaração de guerra. Então, ou seja, se isso realmente, se eles realmente forem as vias de fato, né, podemos ter um conflito militar aí de grandes proporções no continente africano. Talvez o maior conflito aí em séculos de história do continente africano. Né? Nós estamos falando aí de um conflito aí que você vai ter países de grande território participando, que é Níger, é o Mali, também a Argélia também já deixou claro que vai se alinhar ao Níger e ao Mali, a Burkina Faso e a Guiné, né? Então, ou seja, e também, e de certa forma, aí entra também as grandes potências no meio, né? De um lado você tem um grupo de países africanos apoiados pelo Ocidente, do outro você tem um grupo de países africanos apoiados pela Rússia. Então, ou seja, pode virar uma grande guerra por população. Se escalar, a China também vai com a Rússia. E aí você vem todo o sul global ali junto com a Rússia, e aí que se entra, né, na discussão. Terceira Guerra Mundial? Aí, assim, já respondendo, tá? Assim, não acho que vai acontecer. Mas assim, também não acho. Tudo pode acontecer, entendeu? Tudo pode acontecer. A grande questão é que vai virar uma grande guerra por procuração e em países que já são naturalmente instáveis, né? Envolvendo países que, tipo assim, mesmo os países em melhor condição já são naturalmente instáveis, né? Por exemplo, você falou da Nigéria, vamos lá, se você pega a história da Nigéria, né, a história desde quando se tornou país independente, você vai ver que, por exemplo, teve a guerra de Biafra, né, que foi no início, logo nos primeiros anos aí da Nigéria como país independente, que uma parte da Nigéria queria se separar, né, da Nigéria em si, e era essa região aqui de Biafra, aqui no sul do país. Né, eu vou mostrar aqui para vocês, para a gente... Peguei. Enquanto a Nigéria, esse país aqui, que eu estou apontando no mouse, ó. No mouse aqui é a Nigéria. O Níger fica aqui em cima, tá? Aqui a Nigéria, principalmente o sul do país, é uma região bastante rica em petróleo, tá? E essa região, no início, ela queria se separar, né? E teve realmente intervenção, teve até apoio se não me falha a memória, né?
Teve até apoio, uma petrolífera da região apoiou o grupo que queria se separar, né? Para você ter uma ideia do quão, digamos assim, institucionalmente o país já começou instável, né? E é um país com muitos, tipo assim, eu não lembro quantos estados tem a Nigéria, mas é um país que tem, com várias unidades federativas, né? E que, tipo assim, ao longo dos tempos, para poder acomodar as diferenças étnicas, as diferenças religiosas que existem nesse país, e vale lembrar que tem uma diferença religiosa muito importante. Por exemplo, o sul do país ele é predominantemente cristão, o norte do país é predominantemente muçulmano, né? Então, você criou várias unidades federativas para poder acomodar essas tensões, né? Nesse país. Então, ou seja, é um país que, mesmo estando numa situação um pouco melhor, é muito instável, né? Então, ou seja, se deflagra um conflito de grandes proporções bem em cima deles, essas tensões que existem internas, elas podem aflorar novamente, né? Tem esse risco. Sim, Marcos, já estamos chegando aqui no primeiro terço e os nossos amigos aqui, inclusive o nosso convidado é africano, vamos subir eles aí para chegar no debate. Quero muito saber o que o Gilberto pensa, né, de uma perspectiva aí continente africano, está aí muito mais próximo do que a gente. Por favor, Gilberto. Para ser sincero, eu estava a apreciar os vossos comentários, eu estava aqui do outro lado a apreciar os vossos comentários, que na verdade foi muito, mas muito enriquecedor. Basicamente, vocês introduziram tudo sobre o Níger. E quanto à introdução, eu acho que vou usar, ter que falar mais do problemas internos do Níger. Eu vou me focar mais dentro do próprio problema. Afinal de contas, por que todo mundo tem um alerta no problema do Níger? Por que a comunidade internacional, não só tal como a África, tem um receio de que exploda ou de que esse problema chegue a sítios mais distantes? Porque, na verdade, aquilo que o Marcos acabou de dizer, a África Ocidental é uma zona de estabilidade constante. Repara, é que em todos os sítios onde houve golpe de Estado militar, é porque os militares tiveram um desacordo com a força política. Vamos começar pela Guiné. A Guiné, quando os militares tomaram o poder, havia uma onda, aquilo que você já disse, que é um problema genérico em toda a África, o problema da corrupção. A Guiné tinha uma série de corrupções. Os militares, em desacordo com os políticos, acabaram por tomar o poder. E, para a surpresa de todo mundo, é que os franceses também estavam lá instalados com suas bases. No Mali, a mesma coisa. Os franceses tinham as bases instaladas dentro do Mali, onde os militares não tinham um acordo com as forças políticas ou com os líderes políticos, né? E aconteceu a mesma coisa. Os franceses queriam colocar as suas bases, depois do tempo no Mali, queriam colocar as suas bases no Níger. Vendo isso, o general Assimi Goïta, o Ibrahim Traoré, eles ficaram alertas. Se os franceses conseguissem colocar as suas bases dentro do Níger, eles podiam conseguir, a partir do Níger, começar as suas investiduras, atrapalhando a política pró-russa do Mali e do Burkina Faso. Então, foi aí, com essa ideia, uma vez que o Níger já passava por problemas seríssimos, o governo do Níger queria que os militares colocassem suas bases. Os militares, os generais, uma vez já insatisfeitos, eles aperceberam-se que isso seria um problema para eles. Então, foi quando eles decidiram agirem ou tomarem ação da situação. Isso, por que não acontece com a Nigéria? Por exemplo, a Nigéria, o Marco disse muito bem, que a Nigéria é um país que sempre foi instável, apesar de rico, apesar de várias indústrias transformadoras, né, que a maior parte são ocidentais. A Nigéria é um mar de problemas. Um país que está dividido entre norte e sul,
que só não parte para uma guerra interna porque os generais estão a colaborar com os políticos. Há uma onda de colaboração entre políticos e generais. E isso também nota-se tanto em Angola. É uma característica muito africana, onde os líderes militares e os líderes políticos andam de mãos dadas para que não haja falhas de ideias e assim vai indo. Eu vou colocar aqui um mapa para vocês verem, só não sei se vai ser possível. Deixa-me só... ok, um momento. Não sei se consigo aí fazer, mas vamos lá numa outra. Eu depois passo isso. Perfeitamente. Qualquer coisa você mande aí para a zona do Ocidente, como deixa-me só, não sei se consigo colocar aqui a imagem. Consegue compartilhar tela, ali é a opção. Vê se você consegue aí. Senão você mande aí para nós via WhatsApp, a gente coloca aí na tela para você poder falar. Não percebi. Não conseguiu? Não conseguiu? Aí foi. Agora sim, tá dando para ver? Sim. Ok. Voltando ao assunto que eu dizia. Nesse exato momento, a Guiné, o Mali, o Burkina Faso e o Níger estão todos de mão dada. O Beni, que outrora parecia que estava né, a favor das juntas militares, mas surgiu com uma nova approach, ou seja, uma nova atitude diante dos acordos. Por que o Beni chegou a essa mudança repentina? Recentemente, um avião do Departamento do Estado norte-americano pousou dentro do Beni. As conversas que eles mantiveram, com a Anthony Blinken mantiveram com o presidente do Beni, ainda desconhece. Mas tudo indica que essa reunião de emergência teve uma forte influência na atitude do Beni. Ou seja, os Estados Unidos estão a tentar minar todas as zonas, né, para ver se haja um atrito e começa a explorar as desigualdades que há entre os Estados-membros. O Senegal, como é o atual presidente da CEDEAO, né, nesse caso a Comunidade Econômica dos Países da África Ocidental, está a se ver, digamos, numa corda bamba. Ou seja, ele enfrenta represálias porque a população está insatisfeita com a situação dentro do Senegal. Muito desemprego, muita corrupção, o valor do dinheiro está cada vez mais desvalorizado. Isso está causando uma grande ruptura dentro da própria política senegalesa. O líder o líder como é que eu diria? Da oposição, que é pró-russo, né, que recentemente havia sido preso, onde teve até represálias de mortes e tudo mais. Então, estão todos eles nesse impasse. O presidente do Senegal não quer, em nenhum momento, né, que isso se espalhe, porque ele está a proteger o seu status. Ou seja, ele nesse momento quer que os franceses tomem uma atitude, porque ele também há de se beneficiar. Ou seja, se os franceses e os americanos partam para um ataque para o Níger, o Mali e o Tchad, quem sai a ganhar são esses estados, como no caso da Costa do Marfim, no caso do Beni, no caso da Nigéria, porque esses terão
mais apoio, porque na verdade é aquilo que se diz em relações públicas, não existe amizade senão interesses comuns. Enquanto nossos interesses estiverem alinhados, para nós basta. Nesse exato momento nos perguntamos o que a França, a Costa do Marfim, o Benin e o Senegal perdem ao desligarem-se do Níger, o Mali e o Tchad ou a Guiné. Nada. Não perdem nada. Então eles começam a analisar todos esses fatos. O que eles ganham juntando com o Ocidente? Muita coisa. Primeiro, é que ganham mais visibilidade por Ocidente, né? Aquela ideia escravocrata, com olhos sempre no patrão, eles ganham mais destaque na ideia internacional, ganham mais ajuda, tanto militar, em armamentos e até mesmo por financiamento. Então, todos esses interesses. Por exemplo, no caso da Nigéria. A Nigéria tem, acho que vocês sabem, é do conhecimento de todo mundo, que a Nigéria tinha um acordo com os franceses, o gasoduto que sairia da Nigéria para a Europa, certo? A Argélia, sabendo de tudo isso, por isso é que a Argélia também está a favor do Mali e do Níger, porque a Argélia não quer que isso se concretize, porque isso significaria um baixo custo, uma vez que a Argélia está com esses atritos por causa já começou com os seus atritos até a partir do ano passado, com aqueles atritos que tiveram com a Espanha, porque a Espanha estava a pensar em revender o seu gás. Eles não queriam, por isso é que eles viraram-se para a Rússia. Ora, com essa ideia dos nigerianos de criar um gasoduto, e o gasoduto passaria no Níger, do Níger passaria para a Argélia. Então, todos esses fatores estão a criar um tumulto de problemas dentro da própria região da CEDEAO, que é uma região já muito tumultuosa. Há muitos interesses em volta dessa região que eu serei sincero em dizer que não sei qual será o desfecho dessa situação. Guerra, eu não me atreveria a dizer, né, diretamente que vai haver uma guerra, não. Eu acho que há muito prós e contras, há muita coisa a se perder. O próprio Níger também tem muita coisa a perder, né? Até porque ele ainda está com aquela desconfiança, apesar de que o grupo Wagner está lá, mas não tem um apoio direito. Os russos ainda não se declararam que sim, estamos aqui para apoiar o governo do Níger, pese embora, né, que quando falamos do grupo Wagner, estamos a falar diretamente dos russos, mas ainda não se prontificaram diretamente. Então, eu acho que estão aí nas avaliações de como é que a coisa será, como é que a coisa vai se desenrolar. Perfeitamente. Só peço para que você tire a tela compartilhada, que senão vai ficar nessa tela aí, e passo aqui a palavra ao amigo Luiz, para que ele possa também contribuir aí com o nosso debate. Luiz? Não, só estou aguardando a tela mudar só. Ah, sim, claro. Pois não. Enquanto o Roberto vai tirando a tela aí, o Luiz agora vai falar, vai pegar mais a parte final aí do último bloco, vai pegar, já deu várias considerações aí, mas tenho certeza que vai conseguir dar assim, contribuição. A parte que eu ia falar mais é mais essa questão dos recursos naturais, né? E eu achei muito interessante esse ponto que o Gilberto tocou, dos países africanos olharem para os seus interesses, né? E como que eles vão aparecer, né, para o Ocidente, né, para a Europa, né? Nessa situação, né? Aí eu fico pensando, né? Lembra um pouco o que aconteceu aqui na América Latina quando teve a Revolução Cubana, né?
que o que a gente viu depois foram vários golpes aqui por toda a região, só que ao invés de serem golpes contra o Ocidente, foram a favor, né? Foram contra, naquela época, o inimigo do bloco socialista, né? E um pouco, lembra um pouco, né? Eu acho que a África e a América Latina, talvez elas tenham mais pontos de convergência do que de divergência, se a gente for pegar a história aí. Temos um passado também de colônia, né? Um passado comum de colônia, um passado também marcado também pela escravidão, né? Muitos africanos vieram para cá, né? Por conta da dominação europeia no continente. Agora, essa questão, voltando para o que a gente estava falando, né? Realmente, cada país ali está querendo ver o seu interesse, né, maior. Não existe necessariamente aí um elemento de comunidade, embora tenha alguns grupos lá de comunidade africana. Quando acontece uma mudança, né, eu acho que eles fazem uma espécie ali de matriz SWOT, né, eles pegam ali aquilo ali como uma mudança, né, eles veem como ao mesmo tempo que é uma ameaça, também é uma oportunidade de conseguir aumentar aí o seu poder, né, o seu poder de barganha em relação aos outros países, né? Uma vez que você tem um governo caindo, e aí você tem um país que também cheio de problemas, mas que tem supostamente ali uma força, né? Se não é um governo mais estável, né? É menos instável do que outros países que estão ali. Então aí eles vão, a Nigéria, né, por exemplo, vai buscar apoiar, né, ou então não vai se colocar favorável ao Níger, né, favorável a Burkina Faso, o Mali também, né. Então, e uma coisa que o pessoal falou Miguel também falou a China também, ela já tem uma presença assim, comparada com a Rússia, eu diria até que maior, porque eles têm uma base militar esqueci o nome do país, mas é um país ali do leste da África, talvez o Gilberto saiba. Tem algumas bases da China na África. Isso é uma coisa que a gente não acabou pontuando tanto, mas assim, existem muitas bases dos Estados Unidos, muitas bases da França, algumas da Rússia, algumas do Emirados, algumas da Turquia, algumas da Arábia Saudita. Então, assim, é um país completamente, sabe, é um bonecão de posto, assim, sei lá, aquele bonequinho que tu pega pelas cordinhas, agora me falta, marionete, é uma marionete, assim, muito, muito grande, porque todo mundo quer ali ganhar o seu pedaço, né? Não tem esse meme, na verdade não é um meme, é uma ilustração, né? Da fatia, sabe? Todo mundo querendo pegar uma fatia da pizza, assim, aquela bem famosa. É mais ou menos isso aí, né? Então, e os Estados Unidos, bom, inclusive falando de Estados Unidos, né? Os Estados Unidos exigiu que o presidente do Níger seja solto, porque o povo do Níger tem o direito de escolher o seu representante. Como se houvesse assim, uma democracia ávida, instituições, as pessoas soubessem completamente o que está sendo feito, as pessoas tivessem direito ao voto. Pô, as pessoas não têm nem sabe, assim, é um país completamente devastado. Não existe nenhum resquício de democracia. Sabe, se você tiver algum país democrático na África, são pouquíssimos, assim, são pequenas ilhas, e aí eu não tô falando especificamente de um país insular, mas estou dizendo pequenas bolhas de prosperidade, pequenas bolhas ali de direitos humanos, assim, é uma coisa que não é muito presente, são presidentes fabricados, títulos de fachada,
ONGs, sabe? Você pensa na América Latina, você falou de América Latina, é uma América Latina completamente piorada, devastada, porque a América Latina você ainda tem uma certa infraestrutura, você tem ainda sendo os países instáveis, né, economicamente, mas você tem uma certa estabilidade na questão do agro. Na África, apesar de você ter muitos países com agroindústria, se você vem uma peste, por exemplo, acabou, cara, sabe? A infraestrutura de muitos países é zero. Tanto que até para você fazer guerra na África é complicado. Porque até para chegar é um mão na roda, assim. É extremamente complicada a logística de um país desse. Tem uma questão também que, assim, os países africanos, né, eles são independentes de fato, né, assim, formalmente, há muito menos tempo que os países daqui da América Latina. Você vê o quanto os nossos países aqui têm problemas aí muito sérios até hoje. E você vê que tem países aí que são independentes há menos de 50 anos, né? Então, eles são muito jovens, digamos assim. E mesmo com a independência formal, eles vivem ainda uma dependência muito forte das ONGs. É justamente isso que eu ia falar. Dessa questão da interferência das ONGs, né, que acabam sendo, né, braços dos próprios países centrais, né? Então, eles acabam reféns, né? Eles acabam tendo que seguir agendas, ou pelo menos dizer que estão seguindo agendas para poder receber o dinheiro, né? Então, aí parece muito com o que o Aldo Rebelo falou da questão do Fundo Amazônia, né? Que ele não está ajudando aquelas populações ali, a infraestrutura da região, né? E aquele dinheiro está indo para outros lugares, está indo para a ONG, né? Indo para outros fins, que não o povo ali, né? Que precisa da melhoria da estrutura, né? Acho que no caso da África é bem similar ao que acontece na nossa Amazônia aqui. Marcão, pode falar. Só para mostrar aqui também, eu gosto sempre de mostrar algumas coisas aqui. Você falou da qualidade, foi falado da qualidade da democracia no continente africano. Esse mapa aqui é um mapa baseado no Democracy Index da The Economist. Então, uma publicação aí insuspeitamente ocidental, né? E se você olha, por exemplo, os únicos países que estão considerados em algum grau democracia são esses países aqui que estão em verde, né? Que é Gana, Namíbia, Botsuana, África do Sul e Lesoto, né? Tem as Ilhas Maurício, tem as Ilhas Maurício também, mas enfim, dos países da África continental mesmo. Eu vou focar aqui na África continental. Mas se você olhar, todos os demais países ou são considerados regimes híbridos, né? A própria Nigéria é um regime híbrido. Se você for olhar, que é o país aí mais forte da África Ocidental, é um regime híbrido. Ou são até mesmo algum grau de autocracia, segundo esse índice da Economist. Então, assim, você falar, por exemplo, então, assim, é uma situação muito complicada quando, por exemplo, o Biden, né, resolve meter o bedelho e falar, olha, se vocês exigir, olha, vocês têm que fazer eleição, tem que devolver o presidente que foi deposto ao poder. Como se o presidente que foi deposto tivesse um regime democrático pleno, que não é o caso, evidentemente, já há algum tempo, né? Registre-se. Uma coisa que eu gostaria de falar, esse mapa é ultra, mega, assim, controverso, mas, tipo assim, muito. Porque, por exemplo, a África do Sul, quem conhece a realidade da África do Sul sabe que é um país quase anárquico, já começa por aí. Aí você tem o Chile, ali do lado.
Pô, os caras quebraram Santiago inteira. Aí você tem o Peru, que ali mostra que é mais ou menos amareladinho. O Pedro Castilho tentou fazer um golpe de Estado. Sabe, são coisas assim que... Aí o México também lá em amarelinha, um narco-estado. Sabe, são coisas que é tipicamente de instituto liberal que faz pesquisa. Sabe? E assim, eu sei que não tem nada a ver aqui com o assunto, que, por exemplo, quando falam que a guerra entre Rússia e Ucrânia é a guerra de democracia contra a tirania, mas no próprio índice da The Economist, a Ucrânia é regime híbrido. Né? É bom a gente registrar essa observação aqui. Mas, enfim, então, assim, a gente mostra aqui que a situação é bastante complexa. Né? A gente tem aí uma complexidade, tipo assim, cada país quer digamos, quer ter sua porção, né? Pegar sua fatia do bolo, pegar seu butim, junto ao Ocidente, principalmente aqueles que estão aí ainda sob influência do Ocidente, querem fazer a sua média para o Ocidente para poder, em prol de dinheiro, poder, prestígio, né, das elites políticas. Então, assim, tem muita coisa em jogo. E, realmente, eu não acredito que isso vai degenerar para uma guerra. Eu acho, assim, que tem muita coisa a se perder, inclusive internamente. Né? Nós não estamos falando de países que são estáveis ou que têm instituições suficientes para garantir algum grau de estabilidade. Né? Então, vamos lá, voltando a Luiz aí para ela. Então, você tocou no ponto que eu ia falar exatamente. Eu acho que a gente falar de democracia, né, falar conceito de democracia é um conceito polissêmico, né, pode ter vários sentidos aí. Agora, eu acho que quando a gente fala de democracia em relação à África, né, eu acho que é mais essa questão da falta, da ausência de Estado, a ausência de instituições para mediar os conflitos locais, não só locais mesmo, dentro dos países e entre os países. Porque com essa ausência de instituições é o que acontece, né? Você tem o comandante, o atual presidente, por exemplo, do Burkina Faso, ele deu um golpe num outro militar também, né? Então, assim, você vê não tem uma questão de instituição, né? É falta de regras, né? Não tem uma institucionalidade. Então, eu acho que isso é um ponto, né? Essa questão de democracia. Não é democracia, separação aqui de poderes, executivo, legislativo, judiciário, não chega nem nesse nível, né? Eu acho que é uma questão de ausência de institucionalidade dentro dos países africanos, né? Eu acho que é mais essa questão. Uma coisa que eu queria falar é o seguinte: esses países são tão paupérrimos em termos de riqueza, assim, é tão complicado. Basicamente, a riqueza gerada, entre aspas, porque isso não é riqueza gerada, é tudo extrativista. Então, tem um grupo privado, um outro governo que está atuando sobre aquela área, sobre aquele país, e simplesmente retira todas as reservas ali de recursos naturais. Agora, não se cria nem riqueza suficiente para se criar uma elite. Não se criando uma elite, não se cria Estado, porque você só tem Estado para garantir propriedade privada. Então, assim, esses países, antes mesmo de você falar em instituições, você teria que criar um certo nível de riqueza, você teria que fazer alguma coisa ali para gerar, para você, vamos dizer, apaziguar. Porque muitos desses países foram demarcados, a linha imaginária ali, geográfica, totalmente equivocado, entendeu? Você tem, e assim, a África funciona muito por tribos, então é completamente assim, feito a modo, sabe? Não foi nem equivocado, né? Foi proposital, né? Porque eles Exatamente. colocaram tribos rivais na mesma linha de fronteira. As fronteiras africanas, em sua esmagadora maioria, foram, digamos assim, que foi basicamente preservou a partilha, né, tipo assim, preservou as fronteiras da época que eram ainda colônias,
né? Cada país. E aí o que acontece? Né? E aí é uma situação complicada. Você tem povo, tipo assim, o mesmo povo é separado, acaba sendo separado, espalhado em diversos países, né? Enquanto que povos bastante distintos e até mesmo arquirrivais, né, ocupam o mesmo país, né? Então, como esses povos rivais eles dominam o mesmo país, se não houver nada que permita criar uma identidade nacional, isso vai estourar em guerra. E frequentemente estoura em guerra. Eu acho que qual o nome do rapaz de Angola mesmo? Qual o nome dele? Gilberto. Ele fala, ele sabe muito bem dessa situação, né? O país dele esteve em guerra até o início dos anos 2000, né? Então, assim, foi uma guerra bastante sangrenta, bastante duríssima. O processo precisou aí de um processo de pacificação bastante difícil. Na base do facão a guerra foi feita. Na base do facão. Inclusive, uma das coisas que eu cheguei a estudar na escola é que o preço do facão era um negócio assim absurdo, né? Era centavos de dólar. Até mesmo porque você pensa, como que nós vamos fazer guerra, né, num país extremamente miserável? Então, assim, era centavos para você comprar um facão chinês. E isso chegava ali de caminhão, né? Então, assim, umas guerras extremamente violentas, sangrentas, assim, como a gente... Eu acho que o que mais ilustra isso aí que o Marcão estava falando é Ruanda, né? O genocídio lá dos Tutsis e dos Hutus. Sim, né? Que foi os dois povos rivais convivendo no mesmo território. E aí levou esse genocídio, essa guerra civil aí. Exatamente. Pessoal, vocês querem falar mais alguma coisa? Eu acredito, assim, que nesse primeiro momento, né, acho que as considerações que precisavam ser feitas foram feitas, né? Acho que a gente precisa, eu acho que ainda há muita coisa para acontecer toda essa situação, né? Eu acredito, o que eu espero, né, que os líderes, né, desses países aí que integram a África Ocidental pensem duas vezes antes de partirem realmente, tentarem pensar em ir para as vias de fato, porque há muito que se perder e há muito pouco que se ganhar, né? Estamos aí, tipo assim, se realmente, como eu falei, se realmente forem as vias de fato, que eu acho que não vai acontecer, nós poderíamos estar aí diante aí do maior conflito aí em séculos de história do continente africano, né? E um conflito aí que viraria uma grande guerra por procuração aí entre potências, né? E que não teria vencedores. Eu acho que a grande verdade é essa. Ninguém iria sair ganhando disso daí. Eu acho que todos iriam perder. Como diz a Dilma aqui no Brasil, vai todo mundo perder. Vai todo mundo perder. Todo mundo iria se... E sem falar, além da questão militar em si, além da questão da própria crueza do conflito, né, que seria um conflito brutal, né, tem um efeito humanitário. Né? Acho que eu até já comentei, uma crise de refugiados de um conflito desse faria Síria, faria Líbia, faria até mesmo a Ucrânia parecer fichinha. A galera ia subir tudo. E com consequências que iriam respingar aqui, inclusive aqui no Brasil. Se você pega, por exemplo, a costa sul aqui da África Ocidental, ela é, digamos assim, ela é voltada para o Brasil. Então, assim, talvez a primeira rota que eles poderiam pensar aqui é vir aqui para cá, para o Brasil mesmo. Né? Então, assim, nós, digamos assim, teríamos que encarar as consequências de um eventual conflito dessa região aqui, respingariam por gente. Sim, vai respingar no mundo todo. Isso aí vai respingar no mundo todo. Mas, considerações finais, por favor, meu amigo. Eu acho que a gente tem que aguardar, né, os próximos capítulos aí dessa questão. Acho que a gente tem que continuar acompanhando, né, a situação, né, porque eu acho muito sério quando a gente vê um presidente francês praticamente ameaçando atacar, né, ao mesmo tempo que ele condena, né, o Putin, ele faz praticamente uma ameaça clara ali de que vai
que pode atacar um país que não está nem na fronteira, foi uma ex-colônia, mas que não está nem na fronteira da França, ali, não é nem um Mônaco, uma Andorra ali, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que acompanhar com cautela aí os próximos passos aí dessa questão. O Macron não consegue dar conta de uma colônia ainda que tem aqui na América do Sul, que é a Guiana Francesa, que vive um estado de extrema pobreza, um país extremamente paupérrimo, não vai conseguir cuidar lá da África. E o caso é assim, o Macron ele vive num verdadeiro pesadelo, né, interno e externo. Porque se você olha, por exemplo, você falou muito bem, você falou muito bem do Macron, né? O Macron, internamente, ele não é bem quisto no seu país. Não é bem quisto. Já há algum tempo, ele enfrenta, volta e meia aí, ele enfrenta protestos, né, da população. Ele é visto como uma pessoa extremamente pedante, extremamente arrogante. Elitista, bem como o próprio partido que ele integra, né, o En Marche, né, que por sinal ele não tem maioria para governar, né, então assim ele está lá porque os demais partidos não conseguiram se juntar para formar um voto de desconfiança e derrubar o governo dele, né? Então assim internamente ele não está bem, nada bem, né? Externamente cada vez mais contestado, cada vez mais mal visto, né? Ele é visto como alguém que como uma liderança, vamos dizer assim, abusiva, né? É alguém que quer que é visto como alguém abusivo, alguém que quer que os seus trata os outros, as ex-colônias, digamos assim, com uma certa vassalagem. Até tem um vídeo, um vídeo, não sei se vocês viram, né? Na época que que o Macron estava junto com o presidente de Burkina Faso, né? Um vídeo, e ele esnobando o presidente de Burkina Faso, ao ponto do presidente deixar ele falar sozinho. Assim, foi algo, eu sinceramente assim, eu fiquei impressionado com assim, o Macron, ele adotou a postura dele foi completamente desrespeitosa. Completamente desrespeitosa. A parte dele. Sim. Bom, vamos dar o fim. Vamos dar o fim aqui que o bate-papo merece. Bom, então eu gostaria de agradecer mais uma vez aos telespectadores. Deixa o like, deixa o comentário, veja os links na descrição. Considere apoiar o Brasil Grande. Entra no link do grupo do Marcos, do Luiz. Agradeço ao Gilberto pelo convite aceito, né, pela disponibilidade. Afinal, são 3 horas da manhã em Luanda. Complicado, a internet também não ajuda, então a gente agradece de verdade. E, assim, é um tema interessante. Possivelmente traremos mais bate-papos BG sobre isso, porque não deve acabar por aqui. Não acredito que seja Terceira Guerra Mundial, acho isso balela, mas assim, pode haver uma escalada de conflito. A gente espera que não. A gente acha também muito que tem alguma coisa ali meio bravateira por parte de alguns líderes, sabem? E assim, a gente sabe que esses líderes caem muito na pressão. E vou passar aqui a palavra para o Gilberto para ele se despedir e a gente finaliza. E é isso. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado, Marcos, Luiz Aguiar. Eu é quem agradeço pelo vosso convite. Realmente foi uma coisa muito, mas muito, muito interessante. Pese embora, né, cá em Luanda já sejam 3 da manhã e a minha internet estava também com muito sobressalto, eu tive problemas técnicos. E espero que nas próximas ocasiões eu esteja bem preparado, melhor preparado, né, para que a coisa possa acontecer de forma fluida. E só para deixar aqui um alerta, é que já quis deixar também esse alerta e espero que vocês também saibam que os franceses estão de pés
já todo mundo sabe que está de braços amarrados. Eles não querem perder as usinas, os 80% de urânio que eles exploram no Níger, tudo por conta de que, se assim acontecer, 1/3 das usinas nucleares francesas ficam inoperáveis. E como não pode ficar inoperável por causa da dependência energética que os franceses têm, uma vez que todo mundo já sabe que a Europa está a passar por uma crise energética, os franceses estão com medo. Por quê? Porque vão obrigar as empresas, ou seja, vão obrigar a entregar todas as usinas nucleares na mão dos norte-americanos. E os franceses têm alguns contratos com os chineses de venda de usinas nucleares. Ora, se assim for, os norte-americanos se pegarem o mercado das usinas nucleares franceses, significa que vão cortar a venda aos chineses. E isso vai debilitar muito nas negociações, na própria economia francesa. Tal como Miguel já disse outra hora, são 500 bilhões que os franceses lucravam com as suas colônias. Então isso será um prejuízo bastante. Eles não querem entregar as usinas nucleares na mão dos norte-americanos porque estariam a perder muito. Em contrapartida, tem que lutar para ver se chega a um acordo com os nigerinos ou então partam para uma ação. Então, bom, era só isso que eu gostaria aqui de esclarecer e fico grato ao Brasil Grande. Um abraço para vocês e espero que nas próximas ocasiões estejamos melhor preparados, eu particularmente, e a hora, bom, para mim isso não é o caso, quando o assunto é sobre uma boa conversa sobre política, partilha de conhecimento, eu estou sempre disponível. Um abraço para vocês, Luiz Aguiar, Miguel Brito e Marcos Júnior. Muito obrigado. Aqui a chamada de vídeo. Fechou? Fechou. Aí o que vai acontecer? O processamento ele vem via chat, aí você baixa o vídeo, upa para mim no Microsoft Drive, como que é? OneDrive. Do OneDrive, e eu vou colocar no YouTube amanhã. E é isso aí, meus amigos. Obrigado pela disponibilidade, mais uma vez terminando aqui tarde, e até uma próxima. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Bom trabalho amanhã para vocês. Valeu, pessoal. Valeu.